Bom dia, Júlio. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer estar aqui. Aqui onde eu moro faz muito frio. Eu não estou no Brasil como vocês, onde está mais quente, né? Como o Júlio falou, eu trabalho na IETF como diretor da área de routing. E hoje vou falar sobre o trabalho que nós realizamos recentemente nessa área. Se alguém tiver alguma pergunta a qualquer momento, por favor, aqui teremos uma visão geral de todo o trabalho da área, que é uma área, um setor bastante grande. Então, eu vou falar em termos mais gerais. A expectativa é que nós possamos discutir diversas coisas sobre o trabalho que estamos fazendo aqui nessa área. IETF, como vocês sabem, é a organização que, na verdade, cria as normas para a internet. Uma organização aberta com relação ao fato que essas normas podem ser usadas por qualquer pessoa, mas mais importante, qualquer pessoa pode participar dos processos também do IETF, sejam estudantes, engenheiros, operadores, pesquisadores, qualquer pessoa pode participar do processo. É uma organização na qual participamos como pessoa física. Eu trabalho na Future Way aqui nos Estados Unidos, mas trabalho no IETF também individualmente, num nível pessoal, como Álvaro, não tem ninguém no comando, não tem uma empresa, na verdade, que controle o IETF, qualquer pessoa pode contribuir, nós temos simplesmente que escolher a área que nos interesse, seja EPCs, qualquer área, qualquer processo de interesse, e o resultado são as normas, os regulamentos para a internet, que qualquer pessoa poderá usar. E todos nós poderemos nos beneficiar dessa colaboração que haverá entre diversos indivíduos que participam do IETF. Da IETF, que é a Força Tarefa, que tem uma missão muito simples, muito fácil, e ao mesmo tempo difícil, que é fazer com que a internet funcione melhor. O que nós fazemos sempre é do ponto de vista de engenharia, o que podemos melhorar para ter uma internet melhor hoje. Muitas das normas, na verdade, são usadas por muitos anos e também demoram para serem criadas e implementadas. Na última palestra, ouvimos falar de P4 e P6. Vocês estão acostumados com a evolução da implementação do P6 e a IETF, na verdade, criou essa norma há mais de 20 anos. E ainda continuamos desenvolvendo a implementação em diversas partes do mundo. Então, na IETF, todos trabalham sobre a camada física e por baixo da aplicação. Muito do que nós fazemos são blocos com os quais podemos construir serviços, aplicações, para transporte, para TCP, todas as normas de e-mail, roteamento, segurança, etc. No momento, há 123 grupos de trabalho diferentes na IETF. Cada grupo, na verdade, focando um tema, um assunto, uma área específica. Esses grupos são formados por participantes individuais, pessoas físicas, não tem associação. Nós, então, adotamos um processo de consenso e, de forma geral, queremos que existam códigos, implementações. Muito do que fazemos tem a ver com implementações, ou consideramos as implementações no momento de criar uma norma. E esse é um dos mantras da IETF, ter código, implementações, que possam ser implementadas, para implementarmos o que nós estamos definindo como norma, porque já que vai ser usado na internet, queremos que funcione, e teremos que sempre verificar isso. O grupo de trabalho da IETF estão divididos por áreas, temos 7 áreas, como vocês poderão ver na tela, as 6 de baixo são áreas técnicas, onde trabalhamos em diferentes temas, segurança, transporte. Em transporte, por exemplo, tem muito TCP, agora também o protocolo QUEC, que é novo, no IETF, para roteamento, IPv4, IP6, por exemplo, e a área geral, onde está a área administrativa. Então,
é onde são discutidos e definidos assuntos administrativos. Por exemplo, agora que estamos todos trabalhando no mundo remoto por causa da pandemia, estamos falando sobre como podemos trabalhar melhor, se teremos que cancelar as reuniões físicas no futuro, não só pela pandemia, mas por outras questões que possam acontecer, que, bom, talvez nos levem a cancelar uma reunião, quais serão as melhores ferramentas para reuniões virtuais, são os assuntos que são tratados nessa área geral. Como eu disse, então, vou falar sobre roteamento, e essa área de roteamento é responsável pela operação do sistema de roteamento na internet. É algo enorme, porque é muito amplo, porque nós queremos ter uma internet estável que possa crescer também. Então, temos certas características do protocolo de roteamento que devem ser consideradas para que possa crescer e acompanhar o tamanho da estrutura da internet. Atualmente temos 24 grupos na área de roteamento, grupos de trabalho e 3 diretores de área. Eu sou um dos diretores de área, da área de roteamento. E é uma área muito grande com relação ao trabalho que nós fazemos. Ainda que muitos dos protocolos já sejam maduros, já existam há muitos anos, já há implementações que já são usadas há muitos anos na internet, há muito trabalho. Aqui temos uma comparação entre as diversas áreas, e vocês verão aqui que a área de roteamento, a primeira esquerda, tem mais que o dobro do trabalho que a segunda área. Então, medimos isso pelo número de documentos que processamos. E os 6 grupos, os 6 maiores grupos do IETF, bom, todos estão nessa área de roteamento. IDR é o grupo que faz TGP, todos dependemos, né? Disso, então, realmente é muito trabalho que é feito aqui nesse grupo do IDR e dos outros 5 que temos aqui hoje. Então, eu gostaria de falar um pouco para vocês do que nós estamos fazendo. Temos aqui esses 24 grupos em nossa área, e eu tratarei de explicar como nós agrupamos esses grupos por tipo de trabalho, dependendo do protocolo que estivermos desenvolvendo em cada um. Então, vou falar dessa distribuição e falarei também de alguns desses grupos, não todos, senão não acabaríamos. E gostaria também de destacar alguns trabalhos mais recentes que temos nesses grupos, que é interessante também para vocês. Então, vocês poderão ter essas referências aqui, que poderão consultar depois no seu tempo livre. Se não houver perguntas até aqui, continuarei, mas fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Durante a apresentação. Nesses 24 grupos de trabalho, estão divididos os protocolos core, importantes, que realmente gerenciam o centro da internet. São protocolos que fazem roteamento de unicast, GP, SPF, ISS, os protocolos que fazem multicast. Temos 2 grupos de trabalho, PIN, e o grupo de trabalho BEER. E eu também vou aprofundar um pouco mais em cada um, e o grupo Spring, que desenvolveu nos últimos anos uma tecnologia que vem sendo muito usada em diversos protocolos de serviço, e nós incluímos aqui no grupo principal esses protocolos. Por exemplo, o grupo de DR, o grupo da BGP, é o maior grupo que temos na IETF, no que diz respeito ao trabalho, e é um dos grupos mais conservadores também. Eu disse antes que é muito importante termos códigos de implementação, e no grupo IDR nós temos 2 implementações, são necessárias antes do documento avançar. E para ser RFC, isso é muito importante porque nós estamos mudando o BGP. Se houver uma mudança que não funciona ou que vai acabar provocando um defeito ou algo negativo na internet, nós queremos saber com antecedência, não é? Do documento ser um RFC. Então, requer sempre 2 implementações independentes, o IDR, antes que os documentos avancem. E recentemente temos feito, por exemplo,
ampliamos o tamanho das mensagens do BGP. O BGP é usado para transportar um monte de coisas, como vocês sabem, não só rotas, mas também para transmitir informação de 2 documentos, um sobre Flow Specifications, que são as regras que eu posso aplicar à minha rede. Então, para deter um ataque, eu posso me comunicar pelo BGP, de um sistema com outro, e enviar as regras, por exemplo, para deter um ataque, impedir um ataque, ou o que chamamos de HPLS. Também, que fala de como transportar a informação dentro do BGP, que vai gerar outros protocolos, como o SPF ou ISS, e assim podemos dar essa informação ao controlador, que poderá depois definir como é que a rede vai se comportar. E depois desta apresentação haverá uma palestra sobre comunidades, que é algo também importante, que foi definido pelo grupo IDR, Large Communities, que será um dos assuntos abordados na próxima palestra. LSR, LSR, Grupo de Link State Routing, é um grupo relativamente novo, mas que trabalha com protocolos antigos. E nós fizemos o seguinte, percebemos que o mesmo trabalho que estávamos fazendo em OSPF estava sendo repetido no ISS, então vimos os protocolos, criamos um único grupo de trabalho. Agora temos sempre uma única discussão e fazemos as extensões para os 2 protocolos. Então, trabalhamos sempre juntos, fazemos um trabalho para o SPF e o trabalho do ISS, basicamente ao mesmo tempo. Temos os exemplos que eu coloquei aqui, o RFS 8919 e RFC 8920, sobre atributos específicos para os links, para as diferentes aplicações, para poder definir diferentes comportamentos de aplicações dentro de uma rede, tanto para ISS como para OSPF. Os 2, então, andam sempre juntos. Temos outros trabalhos que incluem os 2 protocolos ao mesmo tempo. Por exemplo, vocês verão aqui embaixo o trabalho de algoritmos flexíveis. Então, poderemos aqui sinalizar que tipo de algoritmo, além do SPF normal, poderemos usar dentro de um protocolo OSPF ou ISS. Estou ouvindo alguém no fundo. Tem alguém com o microfone aberto? É uma pergunta? Mas está muito longe. É uma pergunta? Está muito longe, não dá para ouvir. O grupo BEER também é um grupo que já existe há 4 ou 5 anos. Este grupo está pensando em novas formas de fazer multicast. Começou como experimento. Faziam documentos experimentais, porque as mudanças que estamos propondo aqui requerem uma mudança de hardware, não apenas de implementações, mas o hardware também, ou seja, os computadores que vão ser implementados, onde a internet vai ser implementada. Então, vocês podem ver a especificação aqui do BEER. E temos aqui o RFC 8279, as redes que não são MPLS. Estamos, neste momento, tratando de temas importantes para todos. Então, como usar BEER em uma rede IPv6. Estamos trabalhando nesse documento que vocês veem aqui, são os requerimentos, os requisitos para ter BEER. E esse tipo de multicast, que usa um bit field, então uma série de bits, para definir onde estão os setores na rede. Isso fazemos em cooperação com os protocolos tradicionais que mantêm o estado dentro da rede. No caso do BEER, não mantemos um estado, mas ele é implementado pelos bits. E assim, poderemos ter múltiplos resultados em diferentes lugares. O Spring é um grupo muito ativo, que tem realmente trabalhado muito ativamente nos últimos anos e trata de uma nova arquitetura. Como definir o destino dos pacotes a partir da fonte. Então, a fonte, seja na barreira de domínio,
é que define por onde esses pacotes passarão. Então, temos aqui a 8402, que é o número do RFC, e já fizeram muita coisa, tanto para IPv6, um documento importante do Server 6, o Service Routing, que nós vemos aqui embaixo, Network Programming. Então, temos aqui a informação que pode estar no pacote IPv6, para definir o que vai acontecer com esse pacote. Esse documento está praticamente já concluído, nos próximos meses deverá ser publicado como um RFC já. Estes são os protocolos gerais, portanto, que todos conhecemos, que trabalham com IP, e os protocolos que rodam na estrutura da internet. Temos protocolos que são mais especializados. Nós temos mais desses protocolos que eles são maiores em volume do que os gerais. Eles usam redes de mesh ou o grupo ROW, que trabalha em roteamento também para a internet das coisas. Então, tem muitas coisas em desenvolvimento aqui. Protocolos específicos que podem ser, por exemplo, no caso da internet das coisas, queremos usar menos energia para manter as tabelas de roteamento, é um pouco diferente do que estamos usando, portanto, temos também algumas implementações muito específicas para diversos cenários. Esse protocolo, Babel, que eu gostaria de mencionar, é usado em redes tipo mesh, e esse foi um experimento interessante na área de roteamento, porque trouxemos um protocolo que já existia fora do IETF, principalmente para implementações acadêmicas e de redes comunitárias. E nós padronizamos. Então, havia um processo, nós discutimos o protocolo em profundidade, acrescentamos segurança e várias outras coisas que não tinha antes, uma descrição melhor, e agora estamos já padronizando, normatizando. O primeiro documento, vemos aí que eu mencionei, RFC 6126 bis, é o que padroniza este protocolo Babel, que é muito interessante. Vocês conhecem o protocolo da EIGRP RP da Cisco, é muito parecido a esse protocolo. LSVR é um dos dois grupos de trabalhos que criamos há 2, 3 anos para desenvolver protocolos especificamente para centros de dados. Então, todos sabemos que podemos usar BGP, o SPF, ISS em um centro de dados, e há RFCs também que falam especificamente de como usar BGP. Temos dois grupos, este é um, LSVR, que é dedicado à criação de um protocolo especificamente para centros de dados. Este protocolo usa uma mistura do transporte, do BGP, o transporte normal, baseado em BGP, que vemos aqui, com mecanismos ou codificações de BGPLS, que eu mencionei antes. Então, as codificações usadas para transportar a informação em cima do BGP. Estamos fazendo, portanto, sobre o BGP. Estamos criando um novo protocolo baseado em SPF, similar ao SPF, que usa codificações, BGP, o transporte, para criar outro protocolo interno novo, que será usado no centro de dados. O grupo de trabalho, recentemente, enviou para publicação o documento já, vocês podem ler aqui, esse primeiro. Para quem estiver familiarizado com o BGP, será muito fácil compreender o documento, porque ele usa a base. E um algoritmo OSPF, que é uma diferença significativa para o leitor. Outra coisa que está sendo desenvolvida por esse grupo de trabalho, é o que nós chamamos Layer 3 Discovery, um protocolo novo para descobrir vizinhos de nível 3. Então, principalmente em casos como um centro de dados, onde queremos ser mais dinâmicos, queremos vizinhos mais dinâmicos, o BGP precisa de uma sessão para ter mais informação, e assim será mais dinâmico. Esse grupo, as VR, está trabalhando nisso, nesse tipo de protocolos. O grupo Rift
que é o outro grupo de trabalho que também vem desenvolvendo protocolo para centros de dados, e neste caso, temos uma mistura de link state, tipo SPF, SS, com Business Vector, que é usado em GLP ou Rift. É uma combinação disso, basicamente, usa link state, centro de dados, e esse vector para baixo. Envia o default para baixo, para todos saberem por onde sair, quando estiverem indo norte, sul, e o grupo de trabalho também considera já este trabalho concluído. Vocês poderão ler o documento. Ele está também acessível aqui. Temos trabalhado muito também, recentemente, sobre determinísticas. O DetNet é o grupo que vem trabalhando nisso, para determinar como podemos garantir uma entrega de pacotes na rede, seja por uma latência que tenha um máximo específico e que seja confiável, não pode repetir o fluxo, outro fluxo e outro dentro de uma mesma rede. É um trabalho muito parecido e estamos trabalhando em conjunto com o AAA, desculpe, o grupo de TSN também, que eles estão aí, de Time Sensitive Networking. É um trabalho interessante, porque tem o AAA, GTF3 GPP, que vem usando isso já em suas redes. Então, temos vários documentos que vocês poderão ler aqui, arquitetura, e um trabalho específico de como usar DetNet, uma rede RTLS ou IP também. A DetNet trabalha com links físicos, mas temos outro grupo novo, que existe há menos de um ano, chamado RAW. Tem um objetivo muito parecido ao do DetNet, mas sobre links em âmbitos. Desculpem, sem fio. Sem fio porque há interferência e outros tipos de ruído. É muito mais difícil garantir a entrega de pacotes, mas esse grupo RAW vem trabalhando nisso, no wireless. E já, claro, está em plena operação. Temos alguns casos de uso aqui embaixo, eles estão aqui nesse draft, e temos também aqui as tecnologias que podem ser usadas, desde, por exemplo, 802.15.4 e tecnologias específicas da indústria aeronáutica, chamada LDAX. Também está disponível para leitura, com as especificações e discussões, e também o que vem fazendo o grupo RAW. Outro subgrupo, digamos assim, é a área de sub-IP. Já há muitos anos, há 20 anos, eles têm sua própria área e temos, acima de tudo, aqui, esse trabalho sob a camada IP. Estamos falando de MPLS, essa camada 2, tecnologias óticas com o grupo CICAP aqui, e esse grupo MPLS, que está sempre muito ocupado, e agora principalmente fazendo manutenção, mas com coisas interessantes também, como identificação de fluxo, tem uma estrutura MPLS. O grupo mais ativo é o grupo TIS, e o TIS é encarregado da arquitetura, cuida da arquitetura, sinalização para engenharia de tráfego. Então, trabalha num alto nível na arquitetura, vai definir então a estrutura de tráfego e algumas exceções. Então, vemos aqui alguns documentos. Temos aqui o 82 e 83, fala da arquitetura para usar um controlador central dentro de uma rede. E aqui verão mais embaixo alguns dos documentos, não só do protocolo PCE, mas também com o Enhanced VPN, que é o que em outros lugares, 3GPP, falam de slicing, ou seja, como eu vou dividir a rede para proporcionar diversos tipos de tráfego em diferentes partes lógicas da rede. Também temos aqui, bom, acima de tudo, grupos que dão apoio, né?
ao roteamento. Por exemplo, o grupo BFD, todos conhecemos o protocolo, né, do BFD, que detecta as falhas mais rapidamente e permite, então, que a operação continue, a manutenção dos links, e eles trabalham muito de perto, sim, com equipes de roteamento. Um grupo que se encarrega de distribuir a interface para que entidades externas, controladoras, etc., possam acessar o sistema de roteamento, usando protocolos. E este é o grupo também muito ativo, o PCE, Path Computation Element, que basicamente define um controlador e um protocolo, Path Computation Element Protocol, IP, para poder interagir com os roteadores. Então, temos, por exemplo, aqui em algumas áreas, temos o mantenedor estado na rede, essa primeira extensão aqui, 8231, depois extensões para segment routing, e esse trabalho temos no Spring, terá o controle usando o protocolo PCP para definir e gerenciar computadores. Temos outros também, como eu mencionei, o Flow Spec, Flow Specification, e podemos não apenas receber a mesma informação através de IP, mas também de PCE ao mesmo tempo. Temos, portanto, não apenas o reuso da tecnologia, mas também na área há uma forte colaboração entre os grupos de trabalho. São muitos grupos, tem muito trabalho e existe uma ótima relação entre todos também. Este grupo de serviços de roteamento também se encarrega, por exemplo, de definir a virtualização ou VPNs, nível 2 ou 3, como faz o grupo BEST, por exemplo, e temos outros grupos que já existem há mais tempo, como o BEST, que é o segundo grupo mais ocupado, digamos, do IET, na área de roteamento, e é quem define serviços usando o BGP, é o controlador, então, que é mais usado, é o que mais tem trabalho em todo o IETF, e é o grupo que está focado em VPN, mas os VPNs para multicast também. Vocês podem ver, então, alguns trabalhos aqui, como, por exemplo, como o uso e aplicabilidade do MVPN, redes, integração de routing and bridging, pontes e roteamento em VPN, por exemplo. NVO3 é um grupo que está definindo a virtualização. Então, por exemplo, temos aqui encapsulamentos que são normais no centro de dados, GENIV 8926, e agora estão elaborando a norma que vai ser VXLAN GPE. Espero que já saia no próximo ano essa especificação. São grupos interessantes, porque não trabalham apenas em roteamento, como poderíamos pensar tradicionalmente. Também trabalham em encapsulamento, que é parecido, de alguma forma, com aquilo que já vem sido feito no grupo LISP. Começou como um grupo que, inicialmente, tentaria fazer com que essas salas crescessem mais, mas hoje tem um número de aplicações que são usadas como overlay, por exemplo. LISP começou como um grupo experimental e hoje produz trabalho padrão. E como temos tanto trabalho, temos um grupo adicional. E assim, caso não caiba ou não consigamos fazer os trabalhos nos grupos existentes, podemos recorrer a esse grupo de trabalho em áreas gerais. Então, podem atuar com os outros grupos de trabalho. E, claro, tem o trabalho de roteamento em outras áreas. A área de operações é muito importante, porque operamos redes e, ao mesmo tempo, geramos implementações novas dentro do GPR.
Então, gostaria de terminar convidando vocês a participarem, porque temos muito trabalho. O IETF sempre poderá contar com a participação de operadores de qualquer tamanho, grandes, pequenos, tradicionais, não tradicionais, e estão todos convidados a participar. Basta vocês assinarem, se registrarem e submeterem seus comentários, suas ideias. Se tiverem alguma pergunta ou algum comentário, será um prazer conversar com vocês. Ainda temos alguns minutos aqui. Eu imagino que o Júlio, então, possa coordenar isso. Sim, Álvaro, temos duas perguntas. Uma é do Fábio Aquino. Ele pergunta: então, qualquer pessoa pode colaborar com o IETF, tipo, escolher um projeto, problema, e terá o apoio do IETF e do respectivo grupo para esses estudos? Sim, a resposta curta é sim. É um pouco mais complexo do que isso. O IETF trabalha com base em consenso. Isso significa que, sim, qualquer pessoa pode apresentar uma ideia, né, ao IETF, mas o que nós queremos é que haja interesse de mais pessoas. Então, por exemplo, se for um operador e se tiver outros operadores com problemas parecidos ou soluções parecidas, nós poderíamos criar uma solução para todos. Então, sim, qualquer pessoa pode, sim, participar, trazer ideias, mas é muito importante encontrar o apoio de outras pessoas para conseguir fazer com que o trabalho avance. Pessoas que talvez leiam o documento, façam comentários e apoiem a ideia. O IETF é uma comunidade, então, sim, há muitas pessoas no Brasil que já participaram e podem ajudar quem tiver interesse a estabelecer relações. Sim, é totalmente aberto. Ótimo. A segunda pergunta é do Pedro Henrique Diniz. Ele quer saber como funciona a questão da numeração de RFCs. Cada unidade de milhar está associada a uma área e cada centena uma sub-área, ou existe algum tipo de regra ou lógica para essa numeração? Não há um sistema específico. Tem um editor de RFC, um grupo que trabalha e define os números. Alguns números, por exemplo, podem ser solicitados no caso do BGP, o RFC 4271. Se em algum momento nós revisássemos esse RFC, poderíamos pedir para o editor um número parecido, termina em 71 talvez, e eles vão assim atribuindo consecutivamente. E além disso, não é só o IETF, mas tem outros grupos que produzem RFCs. Então, não existe um sistema específico, mas vocês podem visitar o rfceditor.org e encontrarão toda a informação de como podem fazer isso. Ok. Obrigado, Álvaro, pela participação.